Olá, Deus te abençoe neste dia. Hoje nós vamos abordar um tema que estava ao meu coração há muito tempo, que era por que o povo brasileiro ama tanto Israel. E esse tem sido o motivo de hoje, nesses dias, um motivo de grande contenda, mas eu vou provar o porquê o povo brasileiro ama tanto Israel. 2 Samuel, capítulo 17, verso 27 ao 29, diz assim: E esse texto fala quando o rei Davi estava fugindo de Absalão no deserto, junto com seus empregados e seus servos. Diz assim: E sucedeu que, quando Davi havia chegado a Maanaim, sobe o filho de Nás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, o filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram a Davi camas, bacias, vasos de barro, trigo, cevada e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas para o Davi e para o povo que estava com ele para comer. Porque disseram: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, é sabido nas Escrituras Sagradas que Deus tem uma promessa com relação a Israel. Abençoarei, disse Deus, aqueles que te abençoarem, ó Israel, e amaldiçoarei, disse Deus, aqueles que te amaldiçoarem. Estamos em um momento em que nós estamos em uma tênue linha perigosa, mas deixe-me dizer algo na nação brasileira que é muito mais profundo do que se pensa. Quando no período da colonização começaram a mandar pessoas para o Brasil, a história brasileira, a história que nos é contada é que de Portugal vieram bandidos, ladrões, prostitutas e mentirosas. Quando a história real, a que não é contada, a que está nos análogos europeus, diz outra coisa diferente. Quando em 1492, e guarde essa data, Dom Fernando, rei da Espanha, editou um decreto à força da Igreja Católica, apoiando a Inquisição da Igreja Católica, que dizia o seguinte nesse decreto: todo aquele que estiver no reino da Espanha tem que se converter ao catolicismo, senão será morto ou degradado. Degradação é uma pena onde aquele que é pego nesse crime, ele é expulso do país e seus bens são tomados, ele é roubado. Os judeus que estavam na Espanha, que são chamados judeus sefarditas, eles, por não quererem negar a fé deles, porque o judeu não se mistura, o judeu não é politeísta, não adora vários deuses. Para o judeu é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amém. Então os judeus, por não se dobrarem, eles migraram para Portugal, para o reino de Dom Emanuel I, que depois de 5 anos, em 1497, Dom Emanuel, a força da Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa de sua época, promulgou 250 artigos de criminalização. Dentre esses artigos de criminalização existiam coisas absurdas, como era crime passear com um gato, era crime molhar o pão no leite para vender. Parece absurdo para você que está ouvindo, mas era justamente. Mas o mais absurdo dos crimes que alguém poderia cometer naquela época, entre os 250, era ser judeu. Ser judeu. Então, Dom Manuel, a força, forçado pela Igreja Católica, promulgou os judeus que estavam migrados da Espanha, os sefarditas que estavam escondidos em Portugal, resolveram tomar uma atitude mais drástica. Eles resolveram financiar a colonização por baixo dos panos através de uma instituição chamada maçonaria. E a maçonaria até hoje se reúne embaixo das cavernas de Ezequias, uma vez ao ano. Pesquise. E patrocinando essa colonização para descobrir um lugar aonde os judeus poderiam ir, escapar da Santa Inquisição. Mas tudo tinha que ser feito por baixo dos panos, mas sem nada, absolutamente, sem a mão de Deus. Vasco da Gama
pouco tempo atrás tinha descoberto uma rota para as Índias. A rota para as Índias, para as especiarias índicas, já tinha sido descoberta. Então, com a desculpa, Dom Manuel enviou, preste atenção, Dom Emanuel, que quer dizer Deus conosco, enviou Pedro Álvares Cabral com 13 caravelas para descobrir uma nova rota para as Índias. Entretanto, só foram 12 caravelas com Pedro. E quando Cabral chegou aonde deveria dobrar para as Índias, ele seguiu rumo ao outro lado. Você pode perguntar, mas por que ele seguiu o caminho para o desconhecido? Não era desconhecido. Quando ele se deu à terra brasileira, quando ele chegou ao litoral brasileiro, ele já sabia que existia um litoral lá, porque em 1494, 6 anos antes, Portugal e Espanha comemoraram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia a terra entre Portugal e Espanha. Não é possível descobrir algo que já foi dividido. Você entende? Mas não se sabia ao certo a dimensão do local. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às margens do litoral brasileiro, e veja bem, eu quero que você entenda que tudo tinha que ser feito em código. Tudo tinha que ser feito escondido por causa da Santa Inquisição. A Santa Inquisição tinha espiões em todos os lugares possíveis. Quando ele chegou, foi exatamente no dia 22 de abril de 1500. E não se admirem, dia 22 de abril de 1500 era o primeiro dia do Pessah, da Páscoa judaica. A mesma Páscoa que Moisés comemorou quando saiu do Egito. Então, ao adentrar, Pedro Álvares Cabral, que era judeu, Bartolomeu Dias, que era seu navegador, que era judeu, Barzilai, que era judeu, Gaspar de Lemos, que era judeu, colocaram o nome daquele local de Ilha da Páscoa, Ilha do Pessah, e ficou registrado nos anais. Mais adiante, ao continuar as explorações, eles mudaram para não ficar tão claro, Ilha da Santa Cruz. Só que Cabral, ao ver, porque ele teve que sair para ir para tentar abordar o outro lado, quando ele viu que o mar não terminava, a praia não acabava, aquilo não podia ser uma ilha, então mudou-se o nome para Terra de Santa Cruz. Só que houve uma crise, porque Terra de Vera Cruz. Só que houve uma crise com esse nome, porque Vera Cruz, cruz verdadeira, só é aquela do Calvário. Mudou-se então, para não se afligir da Igreja Católica, para outro nome. O nome que foi adotado foi Brasil. É aqui que chega a questão. O que é um Brasil? O Brasil é um pássaro, o Brasil é uma planta. Você pode dizer, não, o Brasil é o nome do nosso país, mas o nome tem que existir antes daquilo que foi batizado. Então, aí é que entra Barzilai, porque na história de Davi, Barzilai foi um homem que apoiou Davi quando ele estava em declínio no deserto, fugindo de Absalão. Só que entre os passageiros de Pedro Álvares Cabral existia um homem chamado Barzilai, tremendo magnata, tremendo comerciante, e ele logo viu uma madeira exótica, forte e que servia para tintura, chamada pau vermelho, ou futuramente pau de Barzilai, que significa pau, que hoje foi mudado, Brasil. Quando o brasileiro chega na imigração de Israel para entrar no Brasil, em Israel, o agente de voo pergunta qual a sua nação, e o brasileiro diz, eu sou brasileiro. E em hebraico ele diz, you are Barzilai. Você é Barzilai. Entende? Você é Barzilai. Louvado seja Deus. O nome Brasil veio de Barzilai. E quando você pega o nome Brasil, como é escrito, no hebraico não existem vogais, apenas consoantes. Então vem o B, o R, as letras. Entre o B e o R existe uma pequena letra.
E essa pequena letra também está incluída na palavra Israel. O nome Israel está embutido no nome Brasil. Mas tudo tinha que ser feito de uma maneira secreta, oculta. Pedro Vaz de Caminha, quando escreveu a carta ao rei Dom Manuel, que já estava sabendo, porque estava recebendo financiamento judeu, disse: aqui é uma terra boa, é uma terra que emana leite e mel. Veja, você, Moisés, levará meu povo para uma terra que emana leite e mel. Mas Pedro Vaz disse: aqui é uma terra que, plantando, tudo se dá. Vê a semelhança? E se você pega, veja bem, em todo lugar do mundo, Brasil é escrito com Z, mas aqui ele é escrito com S. E se você pega o nome Brasil e corta o B com uma régua no meio da letra B e colocar as letras na ordem correta, você vai ver que Brasil é a palavra Israel em anacrono. Mas tudo tinha que ser feito de uma maneira silenciosa e oculta. Então os judeus começaram a entrar no Brasil, colonizando, povoando, principalmente pelo Nordeste, principalmente pela região de Salvador, pelo Ceará, pelo Norte. Você vê o chapéu do cangaceiro. O chapéu do cangaceiro é o exemplo mais forte que dizem. Existe até um cantador que fala da influência judaica no Brasil, porque tem as estrelas de Davi, tem os terlins, que são os exemplos judaicos dos cabelos dos judeus ortodoxos. O costume do povo de abençoar, pedir a bênção pai de manhã e pedir a bênção pai à noite, é o costume sacerdotal judeu. É um costume que eu sempre achei estranho da minha mãe fazendo. Ela varria a casa de fora para dentro. Ora, mas se você tem a casa suja, você tem que tirar a sujeira para o meio da rua. Mas ela vai de dentro, de fora para dentro. E eu perguntava: mãe, por que isso? E ela dizia: porque faz mal. Mas quem faz isso? Só o judeu. Só o judeu. O costume da criança apontar o dedo para o céu. E alguém chega e diz: menino, não aponta para as estrelas não, senão vai nascer ter sol no teu dedo. Isso é costume judeu, porque o judeu, para marcar o início do sábado, ele chegava no fim do dia da sexta e começava a contar. As 3 primeiras estrelas que surgiam no céu indicavam que já começou o sábado. Aleluia! Aleluia! O nome Brasil, escrito em hebraico por não ter vogais, é B-R-Z-L. Agora eu quero que você veja isso. Representa as 4 mulheres de Jacó antes dele se tornar Israel. B de Bila, R de Rebeca, Z de Zilpa e L de Leia. Mas ainda 8.000 aproximadamente judeus em 170 anos, de 1500 até 1670, cerca de 8.000 judeus são catalogados como que viessem para colonizar. E você pega os livros de história, quem veio colonizar o Brasil? A pior raça que podia existir, raça de ladrões, raça de miseráveis. Mas se você vê o Brasil, não tem terremoto. Você vê o Brasil, não tem maremoto. Você vê o Brasil, não tem vulcão. Porque é uma terra abençoada. Por quê? Porque eu abençoo aqueles que te abençoarem e amaldiçoo aqueles que te amaldiçoarem. Essa semana passada nós vimos o primeiro-ministro turco dizer dentro de uma conferência em uma das reuniões das nações, ele disse: Israel irá pagar debaixo da mão de Alá. Não deu nem tempo de terminar a frase, caiu duro no chão. Até hoje, 1 semana e meia, ele está em estado grave no hospital. Você não pode mexer com a menina dos olhos de Deus, porque Deus não está morto. João, na ilha de Patmos, olhou para ele, ele parecia um cordeiro, mas quando ele se virou, ele se deu conta, era um leão. Aleluia! Mas os sinais tinham que ser mais claros. Então, em 1889, na proclamação da República, foi-se pedido
para fazer uma nova bandeira. Aleluia. E se isso não for claro para você, eu não sei o que é. Uma nova bandeira. Então a nossa bandeira atual, ela tem o verde. E se eu anotei aqui corretamente, foi dito que o verde representava a Casa de Bragança, que o amarelo representava o ouro e a Casa dos Habsburgo. Mas, na verdade, a bandeira que foi escolhida como a nossa bandeira do nosso país, um país que não tinha nem 300, 400 anos de existência, foi uma bandeira que já existia há mais de 1.700 anos. Debré pegou uma bandeira que já existia em Israel e colocou nela apenas as estrelas, o nome, a ordem e o progresso, e colocou os símbolos. Que bandeira é essa? Você pode estar perguntando. Debré e os outros colocaram para que servisse como recado que o Brasil era o local onde os judeus poderiam vir e ser recebidos e ser aceitos e serem amados. Ele colocou a bandeira de Canaã, a mesma bandeira que está lá, gravada em um mosaico de 1.700 anos, ipsilíteres, as mesmas cores, os mesmos desenhos e os mesmos formatos. O povo brasileiro, ele tem uma missão. Qual é a missão? Apoiar Israel, apoiar o reino no deserto. Essa é a nossa missão, porque Deus abençoa os que te abençoarem. Então, agora eu vou entrar em um ponto sensível da minha mensagem. Nosso presidente fez uma declaração infeliz sobre o povo de Israel, sobre a guerra que Israel vem sofrendo. E hoje são 17 de março ou 16, não lembro bem, de 2024. Mas anote a data. É possível que o nosso presidente não termine o seu mandato. Porque ele disse que Israel não é digno, é genocida. Ele se colocou ao lado de terroristas em denegrimento de Israel. Ele se colocou ao lado de Absalão, digamos assim, em lugar de apoiar Israel. Esse foi o meu maior sinal de que esse governo vai cair. Não porque ele mexeu com políticos, mas porque ele mexeu com a menina dos olhos de Deus. Ele não está cometendo genocídio no Hamas. Israel tentou 20 vezes, acordo com os palestinos. O mais escancarado foi quando Israel cedeu metade do seu território para os palestinos. Nós damos metade do seu território. Decida ficar desse lado, ou desse lado a gente vive em outro e vive em paz. Os palestinos aceitaram? Não, porque os palestinos, e eu não falo por todos os palestinos, falo pelo Hamas. Palestinos são um povo digno. Falo pelo Hamas. O que eles querem é o extermínio total de Israel, mas apenas de Israel. Depois que eles exterminarem Israel, qual será o objetivo de vida deles? Exterminar os cristãos. E, subsequentemente, até existir apenas o Islã. Mas esse é o governo que o presidente atual aceita, acha digno. Deixe-me ler para vocês o artigo 13º do Estatuto do Hamas. Veja o que o Estatuto do Hamas fala sobre as conferências de paz. Artigo 13. Tais conferências não passam de um meio para dar poder aos hereges para se instituírem como árbitros sobre as terras muçulmanas. E quando foi que fiéis hereges tiveram posições equilibradas para com os fiéis observantes do Islã? Os judeus nunca ficarão contentes, tampouco os cristãos, ao menos que siga a religião deles. A questão aí é ao contrário. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, que é a guerra santa. Ou seja, não existe conversa, é guerra. Iniciativas de paz propostas de conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. Bem, deixe-me lhe dizer algo que não é rumano. Esse governo irá cair por baixo da mão do Senhor. É por isso que você ama tanto Israel. Pessoas que têm o sobrenome, porque o judeu, quando veio para o Brasil, ele teve que mudar o seu nome. Porém,
ele mudou o nome para Carvalho Madeira. O presidente do Apvida, que é um dos 10 brasileiros mais ricos do Brasil ou da América Latina, não me engano, ele pagou um exame genético para todo o Brasil, pelas correntes genéticas, e ele descobriu que 93,3% do povo nordestino, do Nordeste brasileiro total, é descendente direto dos judeus. 93%. E ele escreveu um livro, que eu espero botar aí a imagem desse livro e a imagem desse empresário. Ele é dono do Apvida, CEO do Apvida. 93% são descendentes de judeus. Ou seja, há 500 anos, isso não dá nem um tataravô. A palavra diz, eu aborreço até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu castigo até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, 4ª, 5ª geração. Mas nós não somos uma geração que aborreceu a Deus ainda. E ele diz, eu abençoo infinitas gerações daqueles que me agradam. Ora, se teu tataravô era judeu, quando você pegar essa escritura, você não estará lendo sobre um personagem distante. Alguém, você pode estar lendo para o teu tataravô. Parente seu, que tem características suas, por ser membro distante da sua família. Graças a Deus que aceitamos a Jesus e que estamos debaixo de um novo concerto. Mas o novo concerto não abole o velho. Melhora o velho. Completa o velho. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, eu vim completá-la, disse o Senhor. Disse o Senhor. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu espero ter sido claro, espero botar algumas orientações e perdoe-me a minha voz, estou meio gripado. Ore por mim, não estou querendo seu dinheiro, não preciso do seu dinheiro. Preciso da sua oração, preciso que você compartilhe essa mensagem. Preciso que você ore pelo servo de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guie, te guarde e te oriente. Amém.